Tufan chega a uma clínica com Nur. A recepcionista leva Nur para o consultório do médico, enquanto Tufan fica esperando de fora. Ferda orienta Serap a parar de sofrer por Tufan se já está decidida a não ficar mais com ele, e não é justo que ela deixe o trabalho por um coração partido. Serap acredita que vai melhorar se ficar longe de Istambul, mas Ferda garante que o sucesso profissional cura qualquer mal de amor e ela vai ver isso acontecer quando abrirem a estética. Serap não pretende construir nada usando o dinheiro de Tufan, mas Ferda conta que vai usar do próprio dinheiro depois que ganhar sua parte da venda da casa. Serap pergunta pela milésima vez se Tufan fala dela, mas Ferda não vai responder e ela precisa conversar com Tufan se quiser saber, talvez assim fique em paz. Serap considera que Tufan não quer realmente ser perdoado, já que nem insistiu em conversar. Tufan tira uma foto com um pequeno fã, enquanto Nur sai do consultório fingindo que nem o conhece. Nur relembra quando contou para Mali que estava grávida de Yumi e ele ficou maluco com isso, mas seu plano era jogar esse bebê na conta de Tufan e deixá-lo ainda mais comprometido. Tufan alcança Nur para saber o que o médico disse. Nur revela que está grávida, mas mente que tem 3 semanas de gestação, então o filho é dele. Tufan fica sem reação com a novidade. Ferda come com os pais num momento bem alegre. Tufan chega na casa da família e deixa todos preocupados com sua expressão, então joga na mesa o ultrassom para eles verem o motivo. Serap passa na rua e cria coragem para entrar na casa de Tufan, mas vê todos reunidos na sacada e espia do portão. Ferda abre o exame e vê o nome de Nur como paciente, então Tufan confirma que vai ser pai de um filho dela. Serap fica destruída. Selman tem suas dúvidas, mas Tufan garante que Nur não é uma golpista e esse filho é dele mesmo. Serap vai embora passando mal de tristeza. Hatiti fica sem chão, então não tem mais remédio para evitar que essa Nur faça parte da família. Nur se encontra com Mali numa praça e não tem o que responder porque Tufan saiu correndo depois do exame, mas tem certeza que ele não vai fugir da responsabilidade, agora só precisa conquistar a família dele. Mali pede para Nur desistir desse casamento e tirar essa criança, mas a vilã não vai voltar atrás. Neco liga para Mali e dá a notícia de que o barco de refugiados onde Leila estava afundou, então ela morreu com todo mundo. Mali repassa a notícia para Nur, que mal sabe como reagir a isso. De volta a 2024, Guzid gostaria que Leila estivesse viva mesmo, assim não se sentiria culpada por deixá-la morrer pela maldade de Nur. Nur acredita que Leila se vingaria de Guzid se tivesse sobrevivido, então ambas têm que rezar para que seja mentira. Nur vai comentar com Mali que é melhor sondar Neco mesmo, já que Guzid não respondeu nada além do que já sabia. Mali vai se encarregar de pressionar o velho nojento e manda Nur se preocupar só com o jantar de hoje. Nur tem um pressentimento sobre Divan e esse casamento. Kursat fica pasmo com Divan contando que conheceu uma mulher, mas ele explica que não se apaixonou ainda, só está mexido com o jeito que ela lhe faz lembrar de Leila. Divan não quer ser injusto com Jeren, mas Kursat considera que não é uma quebra de confiança, apenas uma sombra do passado que Divan não pode evitar. Divan gostaria que essas sombras do passado acabassem algum dia, mas Kursat diz que o amor pode durar para sempre. Guzid visita Neco para reclamar por ele ter inventado que Leila está viva para ganhar dinheiro, pois Nur acabou de vir torrar sua paciência com isso. Neco não inventou coisa alguma, pois viu com os próprios ela conversando com aquela moça de cabelos e olhos iguais aos de Leila, então só pode ser ela. Guzid diz que Neco está caducando e vai embora. Neco promete que vai desmascarar as duas e todos vão comer em sua mão. Leila cozinha com Kadar e pede para ela olhar a comida enquanto vai atender uma ligação. Kadar estranha essa mona receber tantas chamadas. Guzid conta que Neco descobriu tudo e está pedindo dinheiro a Nur para contar que ela é Leila, mas até então só disse que ela estava viva. Leila promete dar um jeito em Neco para ele não estragar seu plano. Mais tarde, Nur e Tufan esperam Jeren chegar com os pais para o jantar. Meli se encanta com a gentileza dos anfitriões em esperarem na porta. Nur diz que é um prazer receber Arzu em sua humilde residência. Arzu repara na casa e concorda que é bem humilde mesmo. Nur contorna a humilhação dizendo que Dona Hatiti quis assim. Tufan apresenta seus pais e sua irmã para os pais de Jeren. Arzu quase sente nojo de ser abraçada por Hatiti. Selman cochicha para Hatiti que não entendeu nada do que Meli falou.
Todos se acomodam na mesa. Arzu julga em silêncio as coisas cafonas da mesa. Nur finge que não está vendo e comenta que é a primeira vez que está vendo Meli, já que ele nunca sai com a esposa. Arzu corre para justificar que ele trabalha demais e agora está tentando levá-lo a um leilão, onde pretende comprar um vaso de opalina da dinastia Ming. Hatiti não entende bulhufas. Leila fica espiando da porta, focada em Divan e Jeren. Ferda pede desculpas em nome de Mali, que vai se atrasar por conta do trabalho. Arzu percebe que a família mora toda junta e pergunta se Divan pretende morar em outro lugar depois que se casar com Jeren, se é que vai casar mesmo. Nur segura o ódio com esse "se". Selma não entende o problema do casal ficar com eles. Divan promete que vai ter uma casa própria. Nur decide começar a comer e chama ela, deixando Arzu impactada ao ver a chefe na casa dela. Leila se agrada em ver o casal de clientes. Arzu pergunta se Nur encomendou comida do clube, mas ela responde que não gosta de pagar taxa de entrega, então contratou Ela como chefe particular da família. Arzu lamenta que Ela não tenha comentado que queria sair do restaurante, pois poderia tê-la ajudado. Leila conta que recebeu uma proposta incrível e decidiu de última hora. Divan recomenda que todos experimentem o arroz com tomate de Ela. Nur fica curiosa ao ver que o filho já a conhecia. Leila diz que preparou o cardápio de hoje pensando em Arzu. Meli pergunta se essa comida significa algo para Divan. Então ele conta sobre a luta que era para comer numa mesma panela com outras 20 crianças e ainda ter que ajudar uma amiga a não ficar sem seu arroz com tomate. Todos ficam sem graça com o coitadismo repentino. Leila vai começar a servir e Jeren vai ao banheiro. O celular de Jeren toca, então Divan a chama para atender, mas acaba dizendo o nome de Leila. Todos se assustam por ele ter confundido os nomes. Leila fica escutando disfarçada enquanto Divan pede perdão a Jeren por ter trocado os nomes. Jeren entende, já que ele estava falando da infância e o nome da finada Leila estava na cabeça dele. Divan conta que hoje viu um amigo daquela época e estava relembrando algumas coisas, por isso ficou pensando em Leila o dia todo. Jeren reforça o pedido que fez quando Divan lhe contou sua história de vida, que Divan a ame tanto quanto amou Leila. Neco escuta alguém batucando no lixão e vai dar uma olhada. 3 homens rendem o velhote de repente e o levam para uma parte mais afastada. Um deles pergunta onde está Leila. Neco deduz que Nur mandou os capachos e manda avisar que só vai falar se tiver dinheiro em troca. Os 3 começam a agredir Neco com pauladas. Mali chega em casa e se apresenta para os convidados, esperando não ter perdido o pedido da mão. Selman comenta que ainda precisam ir na casa de Jeren para isso acontecer, fazendo Arzu quase engasgar. Então ela opina que não é preciso tanta formalidade. Meli vai contra a esposa e adoraria receber Selman em casa, então a visita fica combinada por cima. Meli pede que Divan siga a tradição turca e já o chame de pai a partir de agora, mas Divan prefere não fazer isso por um bom motivo. Divan começa a falar sobre sua vida no lixão e o fato de ter sido abandonado pela mãe biológica, então sua família eram seus amiguinhos e sua mãe de criação chamada Guzide. Divan explica aos sogros que chamou Jeren de Leila porque essa menina era uma de suas amigas, portanto era sua família também, e tudo foi muito difícil até Tufan aparecer em sua vida e se tornar seu pai por escolha própria, por isso não pode se atrever a chamar qualquer outra pessoa de pai a não ser ele. Tufan dá um abraço no filho para consolar. Mali segura as lágrimas por não poder se expressar como gostaria. Meli admira Divan por isso e pretende chamá-lo de filho de qualquer forma. Nur puxa um brinde pela felicidade dos filhos de todos. Mais tarde, Leila descansa do trabalho no jantar e sofre pensando no noivado de Divan. Mali se encontra com Nur num dos banheiros para expressar sua indignação por ter que ouvir Divan se declarando para um pai de mentira. Nur manda ele abaixar a bola porque não é o único tratado diferente, já que Divan raramente a chama de mãe espontaneamente. Nur pergunta o que Mali tirou de Neco sobre Leila, pois está mais atormentada depois de uma coisa que aconteceu no jantar. Enquanto isso, Neco dorme trancado na gaiola depois da surra que levou. Leila acorda com alguém batendo em sua porta e vai abrir. Nur pede à funcionária para conversar com ela no jardim. Leila fica tensa com o assunto, pensando que fez algo indevido no jantar, mas Nur só está sem sono e quer passar o tempo, então aproveita para perguntar quando Divan comeu aquela comida que comentou.
Leila conta que ele foi ao restaurante uns dias atrás com Diren. Nur acha curioso que ela já conheça várias pessoas de seu entorno, incluindo Ferda e os pais de Diren. Divan espia da janela elas conversando. Leila inventa que não comentou nada porque Divan tinha sido indiferente até esse jantar, então pensou que ele nem lembrava que já comeu algo dela. Nur dá um toque em Elá sobre ninguém ali ser mais um mero freguês, então ela pode agir diferente. Nur relembra quando Elá se virou quando Divan chamou por Leila, então imita o filho e faz o mesmo. Leila se faz de confusa, então Nur comenta sobre esse acontecimento e Leila finge que ouviu o nome Elá quando Divan chamou, por isso parou para ouvir. Nur pergunta se Elá já ouviu algo sobre essa Leila, pois é muito pragmática com as relações do filho. Elá entende e garante que vai tratar Divan como patrão, assim como o resto da família. Divan decide sair para saber o que elas tanto conversam. Leila finge que Nur só queria parabenizá-la pelo jantar e aproveita para fazer o mesmo pelo noivado de Divan, então se retira. Nur achou meio desnecessário o filho fazer aquela cena por causa de Meli, mas Divan achou justo contar sua história para não ser mal interpretado. Divan conta que vai ao lixão com Diren amanhã. Nur pede que o filho supere o que passou, mas Divan alega não ter o que superar. No dia seguinte, Nur comenta com Tufan sua frustração por Divan só demonstrar amor pelo pai, enquanto se distancia dela cada vez mais, apesar de tudo que fez por ele. Tufan sugere que ela chame Divan para trabalhar com ela na empresa que quer abrir. Nur tem a leve sensação de que seu mãe plantou essa ideia na cabeça do filho, mas Tufan desconversa. Mali chega pouco antes de Tufan entrar para casa e reclama com Nur por ficar de agarração com o pateta. Nur pergunta sobre Neco, então Mali conta que não adiantou de nada a surra. Leila fica de olho no papo. Nur decide dar o dinheiro para o velhote, pois ele sabe muito bem que vai se dar mal se estiver com mentira. Mali vai ligar para Neco em instantes. Leila sai do esconderijo com a desculpa de recolher os copos e pergunta o que Nur quer para hoje, mas ela conta que vai chegar tarde e se retira. Leila vai para a cozinha e liga para a mãe Guzide, contando que já sabe como lidar com Neco e precisa da ajuda dela na visita que Divan vai fazer ao lixão hoje. Pouco depois, Guzide reúne seus meninos e pergunta com qual deles Neco conversou quando uma moça bonita veio visitá-la. O responsável assume o que fez, mas só depois que Guzide promete que não vai brigar.